Saudações a todos. Sejam todos bem-vindos aqui no Lar Espírita Chico Xavier. Eu me chamo Cris, sou trabalhadora e dirigente dessa casa. Então, estou muito feliz hoje. E vamos dar início ao evento de hoje. Nós estamos no Setembro Amarelo e, costumeiramente, fazemos sempre uma palestra por mês em comemoração ao mês, né? Mês amarelo, mês de valorização à vida, e tudo que foi preparado foi de muito carinho, muito zelo. Então, sejam todos bem-vindos. E o grupo musical Chico Xavier apresentou-se agora há pouco e vai apresentar agora fazer uma apresentação mais especial, mais no tema, exatamente. Obrigada, Daniela. Então, gente, com muito prazer que eu anuncio o grupo musical Chico Xavier. A coordenadora do musical é a Roniele, então eu vou passar aqui para ela. E a criança é a Isabelle, que vai fazer esse número aqui para vocês. Pode tirar essa? Não, vai já botar a cadeirinha no canto, vocês sentarem. Então, gostaram?
Lindo, né? Emocionante. Gente, é com um prazer enorme, um carinho, sempre ele sabe disso, desse carinho, dessa irmandade que a gente tem com o Cosme França. E a palestra de hoje vem como tema: como vai você? O acolhimento dos próprios sentimentos pode fazer toda a diferença. Então, vou passar aqui a fala para o nosso irmão e ele fará as apresentações dele. Vem cá, Cosme. Gente, boa noite. Eu sou Cosme França e tenho uma grata satisfação de estar aqui nessa casa e frequentamos já há muito tempo. Hoje a gente faz outras atividades, né? Não temos a condição de estar no trabalho, na rotina do Chico Xavier, mas a gente sempre acompanha e sempre que possível a gente está aqui trocando ideias, aprendendo, né, com esse grupo. A gente fica emocionado a ver, né, que eu vi essa meninazinha bem pequenininha, né, e hoje já está quase do meu tamanho aí, com essa voz maravilhosa, né, e cantando e inspirando a gente nesse trabalho incansável, né, do Espiritismo, que é apaixonante, que é terno, carinhoso, acolhedor e que traz um alento e uma inspiração para todos nós. Esse momento que a gente vive no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, requer muito cuidado, porque nós estamos muito propensos a certas violências, né? Porque a gente fala às vezes de violência, as pessoas acham só a agressão física, né? Mas às vezes a violência ela pode estar no olhar, numa indiferença, né? Uma palavra não muito bem colocada, né? E às vezes a gente está tão assim envolvido com essas energias egoístas que a gente vive no dia a dia, porque às vezes nós somos meio que empurrados para isso, né, no dia a dia, seja no trabalho, na família, com tantas coisas que vem acontecendo, como a gente ouve falar, Paracuru já foi mais calmo, e já foi mesmo, né? Então é o processo que a gente se envolve, e a gente às vezes nós somos imperfeitos ainda, né? Nós estamos aqui para aprender mesmo e nos pegamos às vezes com estímulos impulsivos que a gente mesmo não se reconhece. Eu pensei isso, eu falei isso, eu fiz isso, e às vezes até na relação próxima, com o filho, com o irmão, com a esposa, com o marido, com o vizinho, olha, Nossa Senhora. Às vezes por causa do saco de lixo, né, a gente causa mas não é por causa do saco de lixo, não é por causa do objeto. É o momento que nós estamos vivenciando, que a gente vai acumulando energias e situações negativas que faz parte do nosso convívio hoje e às vezes a gente não consegue se desvencilhar. Por isso, nós temos a bênção nessa encarnação e temos um centro espírita como esse, né? E uma vez, duas, não sei quantas vezes as pessoas vêm normalmente hoje, né, pela rotina, é um alento, onde você consegue inspirar energia. Porque hoje mesmo para chegar aqui, cheguei meio esbaforido, porque eu vim de bicicleta. Gente, eu faço isso, tá? Então, por causa do horário de trabalho, eu vim chegar no horário, aquela coisa toda, então eu tive que parar assim uma meia hora em casa para desconectar, né? Porque você sai da escola, mas ela teima de te deixar sair. É pai ligando, é aluno, não sei o que, você tem que ir para poder, não, eu tenho que fazer uma palestra sobre como você está bem, ou não, né? Como vai você? Será que eu vou chegar lá a Malta? Então como é que eu vou fazer? Então a gente passa por isso, todos nós, né? Passamos por essas nuances, dificuldades,
Estamos chegando aqui um casal, né? Também o Ícaro já foi aqui dessa casa também, muito pequenininho, né? Desde pequenininho. E a gente participou aqui conosco, tínhamos um grupo de jovens, quando ele era jovem ainda é, né? E estava participando aqui conosco muitos anos atrás. Eu fiquei admirado com o tamanho da tua filha. Eu não tinha noção que ela estava tão grande. Então, gente, como vai você? Eis uma pergunta que a gente não vai responder propriamente, mas vamos refletir. Propositalmente, o como vai você, lembra C, V, V, né? Esse CVV, para relembrar, é importante a gente divulgar, principalmente nos últimos tempos, na nossa cidade, tivemos muitos jovens que optaram por um caminho que não é muito bom, mas a gente entende. A gente tem que entender que não é a intenção. Às vezes, é um momento, é um transtorno. Isso, de acordo com as pesquisas, mais de 90% dos casos em que se atenta contra a própria vida tem um transtorno que envolveu e não foi tratado, não foi identificado a tempo de tratar, e essa pessoa é vítima. Eu vi, inclusive, um comentário na internet, né, de um espírita, falando disso, que às vezes as pessoas fazem uma crítica negativa, às vezes a família fica até que é vítima de tudo isso, a pessoa também é vítima, a família é vítima de tudo isso, e às vezes as pessoas fazem uma crítica tão negativa e não tem aquele lado empático, né? Puxa vida, é uma dor, é alguém que se foi, independente do motivo. Então, nós precisamos ter esse olhar para poder entender como nós vamos lidar com essas situações. Então, como vai você? É uma pergunta proposital para a gente pensar, né? A gente pensa no outro, naquele que está ali, às vezes, na rua, que está com fome e que, às vezes, vem aqui na casa buscar uma cesta, né? Uma quantidade de alimento para poder tentar minimizar a sua situação. Se eu estiver andando muito, você me diz que às vezes... Tranquilo. Então, nós temos que pensar também em alguém muito importante. Muito importante. Porque às vezes, gente, nós somos com os outros, ou com o outro, bastante flexível. A gente entende, a gente perdoa, né? Mas quando se trata de nós mesmos, como que a gente lida? Como será que você está lidando com os seus erros? Conseguiu lidar? Pronto, e dá uma amenizada, né? Chain é um garoto muito esperto. Então, a gente precisa ter um olhar mais terno para a gente mesmo. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o outro que esquece da gente. Não precisa responder. Quantas vezes você vai no médico? Quantas vezes você diz para alguém no médico? Né? Quantas vezes a gente olha para dentro da gente para saber como que você está e o que você deseja realmente fazer? Isso não é egoísmo. Você tem que estar bem para cuidar do outro. Eu já falei isso aqui, e quem já viajou de avião sabe disso, e tem lá aquelas orientações. Quando aquela mocinha, né, fica lá fazendo aqueles sinais e tal, qual é a orientação? Ao cair das máscaras, você faz o quê? Você coloca logo no seu filho que está do lado? É essa a orientação? Não. Qual é o certo? Coloque você primeiro, aí você vai cuidar dos demais. Então isso vale para a vida. Você tem que estar bem para cuidar do outro. Se você não olhar ternamente para você mesmo, se você não amar profundamente você mesmo, você está realmente amando o outro? Será que a gente sabe amar o outro se você não consegue amar você mesmo? No dia a dia, muitas vezes nós perdoamos, nós entendemos, somos flexíveis com os erros dos outros, mas conosco mesmo, muitas vezes não. A cobrança, e exigimos às vezes de nós mesmos a perfeição.
às vezes no trabalho, às vezes no dia a dia. E nós pais, exigimos às vezes de nós mesmos uma perfeição impossível na relação com nossos filhos. E aí é onde ocorrem os problemas, porque a gente não consegue lidar conosco mesmo. Tem cadeira aqui e tem uma aqui também, gente. Precisar de um apoio aqui, mas a gente vai vendo de outra forma. Tem uma lá no canto e tem uma aqui atrás também. Tá? Tem o coração de mãe Cris, mas cabe todo mundo. Vamos esperar eles se acomodarem ali e a gente segue, tá? E algo fundamental na nossa relação é entender o que é emoção e o que é sentimento nessa nossa relação conosco mesmo. É muito comum a gente confundir isso tudo, não é? O que é uma emoção, gente? O que é emoção? Emoção é aquele fato momentâneo, físico, que você está ali, você chora, você fica alegre, naquele instante, naquele momento, por alguma razão. Encontrou alguém, lembrou de alguma coisa, é aquele fato isolado que aconteceu, e às vezes uma somatória deles. Isso é emoção. E ela passa. E o que é sentimento? O sentimento é o que fica. O sentimento do amor. Ou o sentimento do ódio, da vingança. Né? E lógico, quem participa do Chico Xavier não tem, né, Cris? Aqui é só gente amorosa, que perdoa todo mundo, né? Aqui não tem, estou falando dos outros por aí. Aqui isso não tem, eu sei que a Cris já me garantiu, né? Então, nós que estamos aqui, precisamos entender isso. Por quê? A gente precisa entender e olhar para dentro da gente, entender o que é emoção dentro de mim, o que é sentimento. Para aquele sentimento que não é muito bom, eu começar a trabalhar para diminuir lá dentro. Porque ele não acaba. Mas ele diminui a sua força e importância dentro da gente. Eu posso ter um sentimentozinho lá de raiva, mas eu consigo dar amor no lugar e ele fica lá, quietinho no cantinho. Só que às vezes, o que acontece? Né? Aquela coisa assim que o marido deixou a toalha em cima da cama, eu já fico irado, né? Por exemplo. Então, são situações do dia a dia que a gente vai aprendendo a controlar. E é isso que nos faz conviver com as pessoas. E por isso que a gente nasceu para isso. Para conviver com um com o outro. E digamos, não para viver isolado, está no nível dos espíritos. Né? Nós nascemos, fomos criados para viver. Por quê? Eu aprendo com o outro. Eu me vejo no outro. Mas preciso me olhar com o sentido de aprimorar os meus desejos, os meus sonhos e as minhas frustrações. E aí vem um grande problema da nossa atual geração. A gente tem dificuldade de tolerar não. Nós pais temos dificuldade de dizer não para os nossos filhos. A gente quer dar um jeito, seja lá o que for, para não frustrar o bichinho. Né? Só que isso traz um problema. Porque a vida não vai fazer isso com ele. Ela vai ser real. A realidade é crua. E existem pontos positivos e negativos. Existem conflitos na sociedade, existe violência, existem várias situações que os nossos filhinhos precisam aprender a lidar. E já, esse aqui também vai estar na faculdade. Por exemplo, porque eles são chatos que esse menino pequeno também, ele é menor que eu. Então a gente sabe que temos esse problema. Mas por quê? Porque a sociedade está mais violenta do que na nossa época. Existem várias situações que não tinham na nossa época.
E a gente quer o quê? O instinto paterno e materno quer o quê? Proteger. Proteger. É natural. Agora, entre a emoção, veja bem, de proteger e o sentimento racional, eu estou criando meu filho para quê? E por quê? Eu vou poder ficar a vida toda protegendo ele? E como fico eu nessa história? Quando ele não tiver mais aqui do meu ladinho? Porque a vida hoje, ela é muito dinâmica. E quem mora em Paracuru, é normal que o filho não fique aqui depois do ensino médio, por exemplo. Né? Tem que ir para Fortaleza, fazer a faculdade, trabalhar, etc. E como fica o casalzinho de velho em casa? Né? Tinha aquela casa com 2, 3 filhos, aí tem hora que vai tomar café, um lá do lado, olha um na frente do outro, a casa que ficou enorme, porque só tem os dois. Mas aí, onde fica a minha certeza e a minha segurança? Não, eu consegui trabalhar com muito amor para ter a segurança que ele vai caminhar e vai enfrentar os desafios do dia a dia sem se abalar. Muito. E se abalar vai. Mas vai conseguir voltar. E aí, outro fator importante que a gente tem que observar, que acontece no dia a dia, além das frustrações, é lidar com a dor da rejeição. E nós temos, às vezes, crianças, 12, 11, 10 anos, sofrendo por amor. Né? Elas paixonites. Mas o problema é não saber lidar com a negação. E o que acontece? O que tem acontecido? Se afundam nas telas da internet com informações que eles não sabem lidar por falta de maturidade. E aí a gente começa a ter vários problemas que nós estamos observando com esta geração. Dificuldades psicológicas, depressão, cedo, ideação, suicídio, em crianças, 9, 10 anos. Eu estava jogando bila nessa idade, eu não sabia nem que pensar disso. A gente era assim, né? A gente era criança com 9, 10 anos, né? Hoje eles têm tanta informação que não parece mais criança, né? E vai conversar com alguém, uma criança, ele tem tanta informação que parece que é um adulto. Só que qual é o problema? Né? Não tem maturidade para lidar com essa quantidade de informações. E aí, quando se coloca numa posição de rejeição, por qualquer motivo, rejeição do amigo, da amiga, ou de um paixonite, ele não consegue absorver. É como aquele lutador de boxe que entra na luta, no ringue, né? Mas acha que não vai ter nem um soquinho, né? Impossível. Então, essa formação necessária que a gente precisa ter ao longo da nossa vida é que nós precisamos observar e doar para os nossos filhos. E como nós vamos fazer isso se nós também não estamos tão bem? Se às vezes eu não olho para dentro de mim, às vezes eu não paro fazer uma leitura breve para me recompor. Eu estou logo fazendo esquentar o leite, fazer o café, não sei o que, fazer o lanche, não sei do que, esquentar o arroz porque ele não chega a tempo para fazer. E a minha vida vai se tornando isso. Só uma rotina. E volta e pergunta: como vai você? Como está você? Sabe o que estamos pensando em nós mesmos? Estamos nos preocupando realmente em amar ao próximo como a mim mesmo. Olha lá, um recadinho de mais de 2000 anos. E a gente às vezes vê só a primeira frase. Né? Se dedica, vem fazer cesta, vai fazer sopa, vem não sei o que e tal, que eu preciso amar o próximo. Cadê o a mim mesmo? Cadê aquele momento de relaxar, de escutar uma música, de ler um poema, de ler o Evangelho, sem cobrança. A gente lê o Evangelho, está aqui,
Isso foi para mim, né? Isso aqui foi, já está se autocobrando. Isso aqui foi para mim, eu acaso minha lição para mim, né? A gente mesmo está se martelando na nossa cabeça, dizendo que a gente é ruim, que é isso. Nós não somos. Nós somos as melhores coisas que nós temos. E por isso a gente está aqui. Por isso Deus nos proporciona uma vida que é preciosa, que precisa ser vivida. E como é que eu vivo a vida? O presente. Não precisa me dizer. Mas às vezes, você está aqui ouvindo palestra, você está pensando, o que vai ser na janta, amanhã eu tenho que comprar não sei o quê. Você se pega assim. Mesmo que você não queira, teu cabeça ao chão. Aí você volta, opa, Chicote está falando ali, deixa eu voltar aqui. Aí você vai pensando, quando vai falando, tem que comprar banana lá no tio. Você faz isso. Porque faz parte da nossa vida, da nossa rotina. O problema é quando a gente começa a viver só essa parte e esquece. Deixa de lado o aprimoramento pessoal, o conhecimento, o estudo, a amorosidade conosco mesmo, na nossa relação com as pessoas. E isso nos angustia. Isso nos faz tristes. Porque a gente não consegue, a gente quer ser melhor, mas você não consegue trabalhar isso. Aí quando eu não consigo sozinho, quando chega um momento que eu percebo que sozinho eu não estou conseguindo lidar com essas situações, eu preciso de ajuda. Aí eu peço ajuda onde? No centro espírita, no posto de saúde, que tem um psicólogo, né? Não é vergonha nenhuma você pedir ajuda e muita gente não vai. O que vão dizer? Me chamar de doido. E se eu for? Né? Tudo bem. Faz parte. Vou me cuidar. Então nós nos entregamos a outras coisas externas e não nos valorizamos. E precisamos nos valorizar para que a gente possa crescer, porque o nosso objetivo na vida, nós somos criados ao livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Com qual objetivo? A perfeição. Repetindo, a perfeição. Então nós precisamos lidar com isso todo dia, com esse ser misterioso que está aqui, para melhorar. E eu posso melhorar como? Lá no Evangelho, Santo Agostinho diz, quando ele comenta, diz assim, quando eu estava aí, encarnado, todas as noites, quando eu ia dormir, eu antes de dormir fazia uma meditação pensando, o que eu fiz hoje melhor do que ontem e o que eu posso fazer amanhã melhor do que hoje. E aí eu vou melhorando. Então essa visão de vida é que nós precisamos trazer para dentro de nós e acreditar que isso é possível e necessário. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho de uma música de uma cantora chamada Nina Simone, uma cantora internacional norte-americana, e ela fala o seguinte: não tenho fé, não tenho amor, não tenho Deus, não tenho filhos, não tenho nada. Então o que eu tenho? Porque mesmo eu estou viva, a gente vai pensar no Setembro Amarelo. Né? O que eu tenho ninguém pode tomar, ela muda a chave. Eu tenho meu cabelo, eu tenho meu nariz, meu cérebro, minha boca, eu tenho a mim mesma. Eu tenho meu sangue, eu tenho minha vida, eu tenho vidas. Eu tenho dor de cabeça, tenho dor de dente, eu tenho horas ruins, assim como você. Eu tenho a vida, eu tenho a minha vida, eu tenho vidas. Então, ela vai da negação total à autoafirmação.
Primeiro, ela se autodesvaloriza. Eu não tenho nada, não sei nem porque eu estou aqui vivendo. Esse é o risco. Quando a gente superficializa as coisas, achando que nada é importante, nós não somos importantes. Nós temos o maior bem precioso que é a vida, e temos a nós mesmos para tocar essa vida. E isso é fundamental. Então, é impossível a gente não nos sentir importantes em algum momento da nossa existência. O problema é que às vezes esses momentos são muito poucos. E aí a gente leva mais tempo reclamando de nós mesmos, do que a gente não consegue fazer, do que valorizando aquilo que a gente faz, por menor que seja. Tem gente, eu sei, que tiver na menopausa principalmente, quando dorme a noite bem, é um alívio. Né? Tem gente que não liga para isso, porque dorme tanto que não liga. Então, cada um vai ter a sua própria dor. Vai saber, como diz os antigos, né? Onde o calo aperta. E tem uma frase dizendo assim: lembre que no auge da dor, pode ser muito difícil você perceber a âncora da vida e lembrar que tudo passa, mas lembre que sua vida é a maior âncora, que o próprio existir é a maior sustentação. Então, o fato de estarmos vivinhos, acordarmos bem, com a melhor saúde possível, já é uma bênção. Já é uma bênção. Dor a gente vai ter. Por mais que chegou assim, como eu lá no 5.7 para 5.8 já, né? A gente vai sentindo dor, a gente vai sentindo algumas coisas, mas a gente tem que se cuidar para melhorar. Eu, há pouco tempo, eu sou um cara muito teimoso do lado negativo, mas eu aprendi a lição. Eu acho que dessa vez, definitivamente. Eu entreguei tanto ao trabalho, no último ano passado, que eu ganhei colesterol alto, diabetes, pressão alta. Alguém quer ir? Eu estou oferecendo aí, pela promoção. Se quiser, eu estou doando. Mas aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu resolvi virar a chave da minha vida. Trabalhar menos horas, ganha menos. Mas ganha mais saúde, bem-estar. Faço academia agora 4h30 da manhã. Isso era impossível há um ano atrás. Meu Deus do céu. Hoje é normal. Os índices de exame que a gente tem que fazer, né? Todos bonitinhos, parece menino, como a médica disse. Graças a Deus. Mas por quê? Eu tive que mudar. Se eu continuasse no que estava, talvez eu estava tendo que fazer aparência psicofonia, aqui agora, né? Alguém tem um médio aqui, porque eu ia não estar mais aqui. Né? Eu tenho que fazer através da reunião mediúnica. Né? Não só a nossa saúde, como a nossa relação com a família, porque o que a gente vai perder, né, a gente não recupera o dinheiro. Exatamente. Como a sociedade ela exige da gente isso, a gente precisa trabalhar, né? Precisa do dinheiro. Só que a supervalorização disso pode nos trazer um prejuízo maior do que o dinheiro. E o Espiritismo já diz isso, gente. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 880, diz assim: Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o primeiro dos direitos naturais do homem? Ele responde: viver. Você pensa que é uma coisa assim de outro mundo, né? Viver. É um direito nosso. Viva. Valorize-se para que isso não se perca e depois a gente vai ser cobrado por isso, porque eu errei demais e vou ter que pagar por isso em algum momento. Às vezes nessa própria vida, com os problemas que surgem, as doenças, o mal-estar, etc e tal, que você já está sofrendo as consequências da sua própria ação. Aí aqueles assim, né,
isso deve ser da encarnação passada, né? Que deve ser o espírito obsessor, né? Que está me incomodando. Não, o espírito obsessor é você mesmo, seu. Né? Você mesmo está sendo seu obsessor aí nesse caso, porque você está deixando de lado aquilo que é importante para ser feito. Então, dentro desse lado, o que nós temos também de importante para salientar? Algo que está crescendo na nossa sociedade, que é a ansiedade. Seja entre adolescentes, pré-adolescentes, crianças ou adultos. Nós estamos cada vez mais ansiosos e cada vez mais correndo atrás do tempo. Então, as semanas, a sensação é que elas passam cada vez mais rápido. Não dá tempo de fazer tudo que a gente achava que tinha que fazer e a gente começa a semana frustrado, passa o final de semana pensando no que vai fazer na semana, passa a semana pensando no que vai fazer no final de semana, ou seja, a gente não vive. A gente só vive se você estiver no presente. Matematicamente, física, ciência, o presente tem 3 segundos. Depois já é passado. E a gente não aproveita nem esses 3 segundos. Hipoteticamente falando, a gente não vive, como eu falei para você. A gente está aqui, mas a cabeça está lá em outro lugar. A gente está no final de semana pensando no trabalho de segunda-feira. Aí passa a semana toda pensando na sexta-feira, no sábado, que eu vou descansar. Aí, ao invés de descansar, eu penso de novo. E você não para. Você não evolui desse jeito. A gente não consegue. E você fica preso numa situação com saudade daquilo que você nunca fez. Não é estranho isso, né? Como é que você tem saudade daquilo que você não fez? Né? Como eu queria fazer. Passou a semana, passou o mês, como aquela poesia do Mário Quintana, né? Passou o tempo, passou o dia, passou a noite, passou. A gente não viu que passou. Isso tudo a gente pode reverter. A gente pode criar outro momento diferente do que está vivendo agora. Então, a gente está ligado num processo complexo que as pessoas falam, mas as redes sociais, né, a internet, elas são o grande mal da sociedade. Gente, eu sou do século passado. Então, no meu tempo, olha, eu vivo dizer isso, no meu tempo, né? Tinha uma música do Titãs que falava: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Era um sucesso da década de 80, né? 40 e tantos anos atrás. Então, o culpado da época era a TV. Dos mais experientes, tem alguns por aqui, provavelmente disseram que era o rádio, né? Pronto, é o grande mal, vai acabar com a humanidade, né? O rádio, olha aí, ó. Você vai ficar ligado, sentado ali, ouvindo um monte de coisa e não sai do rádio. Então, o problema está onde, será, gente? É no rádio? É na rede social? É na TV? É nesse Czinho que está segurando o microfone aqui? Né? Como aquela piada, né, que vai resolver o problema do computador. O problema do computador está entre a cadeira e o computador, né? A pessoa que está não sabendo lidar. Então, na realidade, a gente, as nossas imperfeições, acaba com que a gente se gruda em alguma coisa como um suporte, só que cada vez mais é um suporte mais frágil, mais tênue, mais sujeito a se quebrar e deixar a gente sem chão. Esse está sendo o problema. A gente quer algo mágico. A gente procura uma cura mágica. Alguém que vai fazer um curso lá, um negócio de 8 horas e você vai sair com a felicidade embaixo do braço, né? Então, isso não existe, a gente sabe. Conscientemente nós sabemos, não sabe? Mas a gente não entra nessa também, emocionalmente, né? Por isso que vale a emoção e o sentimento. Porque às vezes a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que a gente embarca nessa. Conscientemente eu sei que não é, vai que dá. Vai que assim dá jeito. E aí a gente vai passando, empurrando o tempo e vai se frustrando e se afundando mais no nosso próprio sofrimento, na nossa própria frustração, na nossa própria rejeição. A gente precisa se agarrar em coisas sustentáveis.
o amor é sustentável. Embora digam por aí que não é. Não é? O amor é sustentável. Porque o amor verdadeiro faz com que eu olhe para ela, olhe para ela, olhe para ele com ternura. Faz com que eu coloque um espelho na minha frente e olhe para aquele sujeito gordinho e baixinho e dizer, ele é tão lindinho, mamãe dizia isso, né? Então você vai se amar. Isso é uma força poderosa de reconstrução diária que a gente precisa acreditar. Porque hoje dizem que é piegas, que é isso, que é aquilo. Não é. Essa é a base real que Jesus nos trouxe. Que está lá no Evangelho, que aqui se estuda toda semana, né? E que às vezes a gente esquece no dia a dia. A gente entende ali na hora, mas no dia a dia a gente não consegue fazer a conexão. E essa é a nossa angústia. Entre o que a gente sabe na teoria, da nossa cabecinha, e o que a gente faz na prática. Esse desafio, a gente precisa do outro para vencer. Precisa do marido, da esposa, da orientadora do estudo, da amiga que vem junto aqui no centro, do aluno. Essa conexão, essa junção que precisamos retomar para que a gente tenha força e supere as dificuldades que a gente não consegue só. Que nem tudo a gente vai conseguir superar sozinho. Nem tudo a gente vai conseguir superar sozinho. Precisamos do outro. E às vezes a gente é tão egoísta. Não quero poupar o outro. Aí eu guardo para mim. Eu não quero dar trabalho, eu guardo para mim. Vai ter uma hora que isso vai sair de algum jeito. Aí vem pressão, coração, um monte de coisa que começa a aparecer, porque a gente vai somatizar, ou seja, tudo que está na nossa mente, no nosso espírito, sai para o corpo. Mal cuidado. E aí é porque a gente nós não estamos sabendo nos amar. E qual é o caminho que a gente pode seguir? A conversa, o diálogo, para poder controlar e superar. Essa semana passada, tem uma tenista muito, assim, agora está famosa, está muito jovem, é a Bia Haddad, né? Quem acompanha assim, um pouquinho do esporte deve conhecer, não sei se acompanha, acho que acompanha um pouquinho, né? Então, ela é uma tenista que está assim, bem crescendo, né? Brasileira, e estava disputando um campeonato, acho que na Coreia. Estava ganhando lá a partida, com uma vantagem razoável, e de repente ela começou a errar e a sua adversária começou a ganhar pontos e começou a ameaçar a sua vitória. O que aconteceu com ela? Ela teve uma crise de ansiedade. Uma atleta internacional, preparada para fazer aquilo e viver aquela situação, ela não tinha conseguido nem puxar o ar. Então, só que o que aconteceu? Ela parou e pensou, o que está acontecendo comigo? Isso é normal do jogo, isso é um jogo. E aí começou a voltar, aí voltou para o jogo. Veio. Duas coisas, duas lições. Primeiro, nós somos frágeis. Todos nós, qualquer um de nós, pode ter um momento que você não consiga sozinho superar as dificuldades. E precisar de apoio, precisar de ajuda, não é vergonha nenhuma. 2, eu posso superar. Posso recuperar o controle da minha vida e retomar a minha condução de vida do jeito melhor possível e mais confortável. Certo? Então isso é possível. E nós podemos fazer isso. Com apoio da família, com apoio da escola, com apoio do trabalho, de quem frequenta as religiões, seja igreja, o centro espírita, muito importante, porque nos dá uma visão mais ampla dos problemas que a gente vive no dia a dia. Deve dar isso para a gente deve perceber que é assim. Nós, espíritos, temos que ter consciência que essa vida é uma delas. E se a gente não conseguir acertar tanto, a gente pode ter outra chance, gente. Olha que coisa boa.
Então eu vou deixar para lá, não, eu tenho que viver o melhor possível agora, para ir diminuindo as arestas para a próxima. Eu não quero levar inimizade. Então, se eu tiver uma inimizade, eu vou trabalhar para superar agora já. Eu já não levo essa para a próxima. Né? Então, eu preciso ter essa consciência para trabalhar melhor meu eu. E fazer a pergunta de novo. Como vai você? Então, essa superação, ela é extremamente importante para a gente poder entender e saber até onde a gente vai com o nosso caminhar. Então, a gente vai aqui passar para outra fase. Que é o apoio necessário e fundamental da família. Aí é que nós temos grandes dificuldades, porque nós temos família de todo jeito. E é óbvio que muitas vezes existem os conflitos que são necessários para a gente aprender com eles. Só que muitas vezes também a gente acaba não conseguindo ter um bom convívio na família. Onde a gente deveria ter a nossa base de reconstrução, a gente acaba tendo muita dificuldade. Quantos já disseram assim, puxa, me dou melhor os meus amigos, minhas amigas, do que com a minha irmã ou com o meu irmão? Né? Parece que eu tenho mais afinidade com ele do que com ele. Lógico, se ele estuda o espiritismo, a gente sabe por quê. Né? As famílias, elas são montadas por várias razões. Às vezes, pode ter famílias montadas para ajustes. Por isso que às vezes você tem umas tretazinhas no irmão. E você está ali para superar. O pai com a mãe, marido com a mulher e tal. E será quantas vezes que a gente já está teimando em vir junto? Né? Se reencontra e deixa a coisa e volta de novo. Se a gente for lá, eu sei que muita gente frequenta a mesa bem-única, vai entender isso. Tem situações que os casais já vêm há várias reencarnações nascendo de novo, né? O marido e mulher, o irmão está naquele convívio familiar, para ir fazendo os ajustes necessários. E a gente, que é espírita, tem esse conhecimento. Só que às vezes no dia a dia é complicado, né? A gente fazer esse ajuste é complicado. Porque a gente tem as emoções que a gente às vezes não consegue lidar, né? Porque a gente não conhece direito os nossos limites. E a gente precisa saber e entender como lidar com isso, olhar para dentro de você, aí você vai olhar o outro com mais carinho, com mais empatia, e vai entender que ele é não um obstáculo, mas um desafio para que você possa crescer junto com ele. Quantas vezes a gente já não se decepcionou quando você vai fazer um trabalho de desobsessão e você descobre que o algoz do obsessor é você, não ele. Né? Quando a coisa se desvenda, né, que vai descobrir lá, você que causou o problema. A diferença, às vezes, é que a gente conseguiu, de alguma forma, se desvencilhar daquele momento, né, avançamos, mas o espírito, que era o nosso coleguinha, não conseguiu, e ficou preso no passado. Né? Isso acontece com a gente. Quantas briguinhas de marido e mulher não tem que estar? Quando começa a falar, né, aquela memória afetiva. Lembra em 1983, às 6 horas da manhã, quando você pisou não sei o que, né? Aí você lembra até os detalhes, a roupa, tudo. Você não lembra o dia que você ganhou flores, né? Que essa parte você esqueceu agora. Né? Mas o dia que pisou no seu pé, aí você vai lembrar até dos detalhes da roupa dele. Então, por quê? Porque você não conseguiu se desvencilhar. É a mesma coisa do processo obsessivo. A pessoa ficou parada no tempo, lá naquele momento. Ela olha para você hoje, mas não vê você hoje, como você vai ver você, como você era lá, às vezes há décadas, séculos atrás, e ainda está parada. Então, quantas vezes já aconteceu isso? A pessoa acha que ela é a vítima, no fim ela é o algoz. Isso acontece no dia a dia com a gente. Às vezes a gente acha que nós estamos sendo vítimas de alguém. Mas será? Né? Será que eu estou exagerando, não estou pisando na bola, não estou prejudicando a pessoa sem eu saber? Não é intencional. Mas nós agimos de uma forma, falamos de uma forma que ofende a pessoa e a gente não sabe. A gente não sabe. Por isso que é importante o olhar,
e ouvir isso, para entender e melhorar. Aquela filosofia do trem. Você conhece a filosofia do trem? Não? Pare, olhe, escute. Tem sempre aquela plaquinha, né? Então isso vale para a vida, gente. Então quando a gente está naqueles momentos, pare, olhe, mas olhe com um olhar sem preconceito. Olhe no olho e escute para você entender. Senão você vai ser impulsivo, preconceituoso, vai ser tudo aquilo que você não quer ser. Você precisa parar, olhar mesmo, entender e aí escutar para você poder. Aí você toma uma decisão importante. Então, é importante a gente entender que a vida, ela é eterna. Então, esse aqui é um capítulo do nosso livro da vida. Um dos. Já vi vários para trás, vamos ter vários para frente. Então, o que acontece muitas vezes quando a pessoa resolve ou pensa em sair dessa vida por conta própria? Ela não tem a intenção de fazer isso, porque ela quer fugir daquela dor intensa que ela está sentindo. E para fugir dessa dor, ela usa esse caminho. Não está consciente daquele processo e acaba piorando ainda mais a situação. Por isso é importante. Muitas vezes não conseguimos perceber, não temos sinais disso. Mas, no convívio em que você olhe, como eu disse, para o seu parceiro, parceira, amigo, filho, ouça, conviva com o processo que ele está trazendo, saiba, tente saber o que está afetando essa pessoa, positivo e negativamente, para você entender quem é. Isso também vale para nós, para que a gente não seja pego de surpresa em determinadas situações que a gente não saiba lidar e acabe também caindo e se desequilibrando mentalmente e espiritualmente. Por isso esse suporte necessário, por isso que o Evangelho é necessário, mas o Evangelho que a gente absorva dentro da gente. Isso é para a Bíblia, né? Você também, né? Ele faz leitura, termina logo para assistir a novela, né? Então precisa ter parar. O problema da questão do presente, esse presente aqui é a hora do Evangelho. Esse presente é a hora da leitura, esse presente é a hora da conversa. Na conversa com o filho, com o marido, de tomar café junto, de dar risada junto, de deitar na grama, de brincar com o cachorro. Às vezes a gente esquece tudo isso. Isso é viver. Por isso que a gente está aqui. Isso vai nos ajudar a entender melhor o outro e entender melhor a gente. Existe um textozinho chamado Autolibertação. É uma psicografia de médium, colega nosso, que diz assim: se autolibertar dos conflitos existenciais é se auto-reencontrar na vivência da saúde, no alvorecer de um novo dia, quando a vida surge e ressurge mais bela e esplendorosa. Na florescência da primavera, ao nascer da nova era, desfrutando a liberdade, contemplando a alegria, na existência do futuro, na existência da verdade, da plena imortalidade. Camilo, o Espírito, disse isso. Então, no alvorecer de um novo dia, quando a vida surge e ressurge, mais bela e esplendorosa. Então, uma imagem que eu sempre repito nas minhas palestras. O amanhecer, ele é o recado divino do perdão. O amanhecer é o recado divino do perdão. Que você pode ter feito a maior besteira que você possa ter feito no dia anterior. No dia seguinte o sol está lá, nascendo de novo, para aquecer tua alma e dizer: vamos começar de novo. Então isso a gente precisa absorver, porque vai nos tornar mais leves e mais felizes, porque nós merecemos
ser felizes. Mesmo que a gente não acredite. Porque as dificuldades, elas ocorrerão. Os problemas aparecerão. Mas nós temos a nossa capacidade de absorver e reconstruir a cada dia. Esse é o mecanismo mais importante que nós temos no nosso dia a dia. Porque o amanhecer é como uma nova encarnação. Em que você deixou para trás o que já foi. Como diria Chico Xavier, né? Você não pode mudar o seu passado. Mas o futuro sim. Então, o amanhecer é um recado divino para nós. Estamos aqui de novo. Faça o bem. Existe, como diz André Luiz na Agenda Cristã, busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. Muito objetivo, né? Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. Esse sentido de utilidade da vida é que nos dá força para viver. Cada vez que a gente se desgruda de objetivos realizáveis, palpáveis e úteis, a gente acha que a vida não vale a pena. Então precisamos... Opa, está no tempo. É que eu estudo tecnológico. É ao vivo, tudo é possível. Será possível? Gente, 5.7 acontece tudo, né? A gente de vez em quando dá problema, dá um tilt. Mas então, o que a gente estava dizendo para vocês é que realmente é importantíssimo a gente entender esse processo de como nós estamos. O psicólogo Campinejar diz algo importante. Diz assim: o invisível se dá quando fechamos os olhos e nos concentramos em apenas sentir a vida. Eu achei isso maravilhoso. O invisível se dá quando fechamos os olhos e nos concentramos em apenas sentir a vida. Quantas vezes no dia a gente faz isso, exceto na hora de dormir? Né? Fechar os olhos e sentir, ouvir os sons dos pássaros, o vento, o tum-tum-tum do nosso coraçãozinho, né? Como é bom a gente sentir isso. Mas às vezes a gente não dá essa importância, a gente não dá esse valor. E é vida, gente. Isso é vida. Não se importe não chamar você de doido, você está parando. Você nem fazer aquele né? Você pode parar simplesmente ali 1 minutinho, 2, respira, sente a sua própria respiração, né? Para você retomar a caminhada. Então, esse é o recado importante. Mas antes da gente terminar essa nossa conversa de como vai você, que já estamos no tempo, agora que a gente vai usar a música, nós vamos brincar um pouquinho aqui, se não vai atrapalhar muito com a tecnologia, né? A gente vai usar a música, e essa música eu queria que vocês fizessem exatamente isso que o Campinejar trouxe para a gente. Vocês vão fechar os olhinhos e vão imaginar tudo o que a música está dizendo para vocês. Uma música super relaxante. Ela é uma prece, praticamente. E assim que terminar a música, eu vou fazer uma prece bem levezinha, final, para terminar, que já é o horário. Tá certo? Pode ser, se ninguém roncar. Tá certo? Ninguém vai roncar? Então, pronto, pode ser. Não atrapalha, né? Ótimo. Roncaria vai atrapalhar o outro. Vamos ser empáticos, né? Não vamos roncar, não vamos atrapalhar o colega. Aí só qual é o Bluetooth daqui.
tem um bocado de antes para entender. Está ligado. Tem quem não perceba que ele já conectou, né? Bem discreto. Então vamos lá, vamos começar aqui nosso fechamento da nossa palestra CVV, como vai você? O número é 188, gente, é 24 horas. Então, se você puder compartilhar com quem precisa, isso é importante, porque às vezes no momento da dificuldade, uma palavra amiga, ouvir, pode salvar uma vida. Né? Vamos colocar aqui um livro que se chama Abraço do Universo. Feche os olhos, sinta o chão, respire fundo, encontre o som, deixa o mundo, deixa a pressa, aqui agora, tudo começa. Vou entrando, a calma vem, cada momento é um momento. O silêncio, sinta a paz, o tempo para, tudo se faz. Respira. Seja folha que o vento guia, deixe fluir, confie na energia. O corpo leve, a mente sim, tudo se rende. Sinta o pulso, o ritmo lento, cada batida é um momento. A luz interna vai te guiar. A cada passo basta respirar. Respira. Permaneçamos com os olhos fechados, aproveitando essa sintonia divina, sintonia de amor, sintonia do Evangelho, sintonia da conexão com você mesmo, conexão com os olhos acolhedores de Jesus, que nos traz a harmonia, a bênção do amor divino, a inspirar os nossos corações, a aquecer nossas almas, a inspirar cada gesto, cada olhar caridoso, acolhedor e necessário para a construção e reconstrução de uma vida amorosa, cheia de paz, cheia de amor, solidariedade e fraternidade. Que nos enlacemos
um amor divino que compraz, que sacia a sede de vida, a sede de natureza, a sede de fazer a caridade e amar profundamente. Você pode, você deve, você quer se amar profundamente, como ama o seu próximo. Amemos sempre. Que assim seja. Muito obrigado, gente, pela paciência, né, pela atenção. É um tema difícil de falar, né? Difícil a gente desenvolver, porque mexe com nossas emoções, mexe com nossos sentimentos. E a gente que está com a obrigação de vir aqui conversar, passa muita coisa pela nossa cabeça, porque a gente reflete sobre nós mesmos, os nossos acertos e os nossos erros. Então eu quero agradecer muito aqui a Cris, né, pelo convite, agradecer a vocês e aos mentores dessa casa que iluminam, que inspiram, que fazem um trabalho em prol do amor e do bem intensamente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Nós que agradecemos, né, pessoal? Vamos sair daqui renovados. E só para conhecimento, quem faz o tratamento espiritual toda sexta-feira, a equipe espiritual deu passe em cada um de vocês. E quem é trabalhador da casa, com certeza deu força em todas as palavras, na prece também, que o Cosmo fez. E demos força à espiritualidade também, né? Fizemos esse canal para que o passe fosse dado a cada um de nós. Então, muito obrigada pela presença e vamos esperar por mais. Próxima semana é Evangelho normal,